A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e a gente está aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção, pelos seus livramentos, Pai. Abençoe-nos, Senhor, nesta leitura, que cada palavra sua entre em nossos corações, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Salmos. Salmos é um livro de oração, né? E aqui no meu canal, você se inscreva no meu canal para receber a notificação, pois toda noite é um vídeo novo e tem os anteriores também, desde Gênesis 1. Capítulo 78, Salmo histórico Masquil de Asaf. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido e nossos pais nos têm contado. Não as encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou. Acendeu um fogo contra Jacó e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez ventar o vento do oriente dos céus e o trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, voltavam e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, mas com a língua lhe mentiam.
porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de quem eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o molestaram na solidão. Voltaram atrás, tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu os seus rios e as suas correntes em sangue, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também às larvas a sua lavoura e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e as suas figueiras com granizo. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não eximiu as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança e que não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. E os trouxe até o lugar do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles. Lhes dividiu uma herança por medida e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altares e despertaram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou as tendas de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade de suas mãos. Aqui no capítulo 78, está fazendo uma menção de como foi a vida, como foi o caminho desde o Egito até o rei Davi, né? Lembrando que quando saíram do Egito, que quando Davi já era rei, Deus separou, né? Deus separou Judá como a sua menina dos olhos, né? Judá com Benjamim e meia tribo de Manassés, e o restante ele entregou, foi se eu não me engano, Jeroboão, né? Que era um dos ímpios também, que ficou encarregado como o rei de Israel, né? E acabaram sofrendo ali todo o mal, porque Deus não estava mais com o povo de Israel. Ele escolheu ajudar para se manter firme, para permanecer sempre um de seus servos, né? No caso, o primeiro começou como Davi e prometeu a Davi, inclusive fez uma aliança com ele, de que se os filhos dele seguissem o caminho do Senhor, nunca lhe faltaria um herdeiro no trono, né?
Aí aqui no capítulo 79, Salmo de Asaf, é a oração por justiça contra os inimigos. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Previna-nos depressa das tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Aqui que é interessante, né? Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, né? Então é simplesmente para a glória dele, para a honra e glória do nome do Senhor é que ele nos ajuda, que ele nos abençoe, porque ele nos ama. A glória é dele, totalmente dele. Nada vem de nós, tudo vem dele, né? E tudo é para ele. No versículo 10, porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, diante dos nossos olhos, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Retribui aos nossos vizinhos 7 vezes tanto da injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores, né? O Senhor Deus nos ajuda e com isso a gente louva o nome dele, né? E aqui fala eternamente, né? Louvaremos eternamente. Se diz louvaremos eternamente, porque será assim, né? Aqueles que seguem ao caminho do Senhor, aqueles que honram o nome do Senhor, né? Seguindo os seus mandamentos, seguindo os seus preceitos, este viverá eternamente ao lado do Senhor. Então o louvor realmente será eterno, né? Ao contrário daqueles que não o seguem, que sofrerão a segunda morte, né? E a segunda morte ela é eterna, não tem volta, não tem ressurreição, não tem nenhum tipo de coisa, é morte total, zerou. Né? Mas a gente que está no Senhor, a gente não participará da segunda morte, a gente participará só da primeira, né? Porque nós todos um dia morreremos, mas quando Jesus vier, ele nos ressuscitará e nos transformará para sermos, né, iguais aos anjos, né? Porque nós fomos feitos para sermos eternos, né? Nós não éramos carne e osso. Mas o pecado, quando entrou, nos transformou em humanos